Então, gente, hoje é dia 21 de junho de 2021, estamos aqui com Física 1 para os cursos de Engenharia da Faculdade de Engenharia do campus de Várzea Grande da UFMT. Então, sejamos todos nós muito bem-vindos. Essa é a segunda aula, a primeira aula foi sobre o plano de ensino, então no YouTube, quem está assistindo pelo YouTube não vai ter essa aula sobre plano de ensino gravada no YouTube. Ela está gravada apenas na plataforma dos nossos alunos, porque é o que interessa, isso interessa para eles, porque para quem está vendo no YouTube, o plano de ensino, eles não têm interesse no plano de ensino, né? Apenas na aula. Então, nós vamos começar agora a trabalhar Física 1, tá bom? Então, sejamos todos bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar as leis de Newton. O que serão essas tais leis de Newton, né? Vocês já viram as leis de Newton, pessoal? Arthur, Eluan, Felipe, Ivan, José Viana, Luciano, Matheus, que estão conosco aqui, fazendo essa aula de hoje. Então, olha só, eles já disseram, de bate-pronto, sim, bastante, muito, né? Que interessante, né? Muito bom saber disso. Em alguns momentos nós vamos desconstruir alguns conceitos para que a gente possa construí-los com mais embasamento, com mais fundamento, né, de uma forma mais concreta, tá certo? Então vamos lá, vamos para a aula, eu vou sair aqui, tchau para vocês, até mais, tá? Vocês não vão ver minha cara durante um tempo, mas vão continuar me ouvindo. Então vou parar de compartilhar aqui, vamos para... Deixa eu compartilhar com vocês aqui, cadê? Aqui, ok, tá? Já vai aparecer aí para vocês o Open Board. Então, vocês provavelmente já estão vendo a nossa tela aqui, o Open Board aparecendo para vocês. Tá, então, a primeira coisa que nós vamos fazer, e que eu quero saber de vocês, é, quando nós falamos sobre leis de Newton, o que é que vocês pensam? Pode falar a palavra que vier na cabeça de vocês. Pode falar o que vocês quiserem. Não tem inércia. Ok, inércia. Matheus, Arthur também, inércia. Ação e reação. Luciano. Ação e reação. Que mais? Medo, angústia, aflição, alegria. Pode falar também das emoções, dos sentimentos. Módulo, é isso, Arthur? Módulo, dinâmica. Ok, que mais? Movimento. Força. Átomo. O nome desse exercício que nós estamos fazendo em inglês se chama brainstorm, tá? É uma tempestade mesmo de ideias, então é referencial. Olha quantas palavras que nós estamos trazendo para cá, tá? Não esgotou, tem mais, eu sei que tem mais. Aos poucos, então, vocês vão trazendo essas palavras todas, vocês vão refletindo sobre as palavras que vocês falaram, vocês vão, então, vocês começam, então, a trazer mais elementos para as leis de Newton. Tá? Nós poderíamos acrescentar aqui, por exemplo, método científico.
tá? Poderíamos acrescentar aqui. Eu falei brincando, mas nós podemos acrescentar aqui assim também, aqui também, aflição. Muitos alunos têm aflição, têm ansiedade quando se deparam, por exemplo, com as leis de Newton. Então, isso é verdadeiro. Isso, muitos alunos eles trazem essa palavra, aflição, ansiedade, medo, à tona quando eles ouvem falar sobre leis de Newton. Então é importante sim a gente fazer essas considerações. Newton, vocês sabem a época que Newton viveu? Vocês têm ideia de quando qual foi mais ou menos a época que ele viveu? Qual século? Tá? Pra gente ir. Século XVI, século XVII, né? Então vamos colocar aqui um pouquinho, final do século XVI e início do século XVII, Arthur. Mas é bem por aí mesmo, tá? O que estava acontecendo no Brasil? O que o Brasil estava vivendo nessa época? O que será que estava acontecendo no Brasil? Diretas já? Brasil ganhando a Copa? Colonização de Portugal. Então veja que nós estávamos vivendo no Brasil a colonização de Portugal e Newton já estava trabalhando nas leis sobre as suas observações, que nós vamos falar daqui a pouco. Eu não quis falar a palavra ainda, né? Mas sim, exatamente. Então, estávamos ainda trabalhando com as capitanias hereditárias, ainda estávamos dividindo o Brasil e entregando para algumas pessoas de nome, né, lá em Portugal. Então ainda estávamos nesse movimento, né, de trabalhar a cana-de-açúcar, né, o pau-brasil, enfim. Isso era o Brasil quando, na época, o Newton estava trabalhando nas universidades. Então é importante essas referências para nós, tá? Bom, vamos lá. Então, muito interessante o que vocês trouxeram aqui, tá? De tudo isso, então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu criar uma página aqui, pronto, ok. Tá? E nessa página, nós vamos colocar, eu vou trazer o movimento. Então, vamos trazer a questão do movimento para cá, tá? E aí eu vou perguntar para vocês, se movimentar, vocês acham que é fácil ou não? É difícil? É difícil ou fácil se movimentar? O que vocês acham? Depende do que, Arthur? Quiser abrir o áudio, fique à vontade, tá? O Ivan colocou difícil. Quiser, Ivan, também pode abrir o áudio, falar. Por que essa consideração, tá? Então, o movimento, né? Depende. E aí eu perguntei, depende do que? O Ivan colocou difícil. Depende das condições de cada pessoa. Sim, entendi. Vamos fazer o seguinte aqui, tá? Eu vou considerar aqui, tá? Uma cadeira de rodas. Tem que ter ação para ter uma reação, Ivan, isso aí. Tá? Vou colocar uma cadeira de rodas e vou colocar aqui uma... Arthur, pode falar. Tá escutando, professor? Sim, perfeitamente. Tava tentando falar aquela hora e não tava funcionando. Ah, tá. Era isso que eu tava tentando falar ali.
das condições. Isso aí também envolve essa questão que eu coloquei aqui do cadeirante? É tipo isso. Tá, tá certo. Então é interessante, viu? O que a gente está colocando aqui, o que o Arthur colocou, que depende das condições de cada pessoa. Algum de vocês tem. Não precisa falar, tá? Se não quiser, tá, gente? Mas se algum de vocês tiver alguma limitação de movimento, a gente pode então perceber que o engenheiro ele trabalha aqui, ó, para dar condições para que essa pessoa chegue ao seu destino por ela mesma, dando condições para que ela possa, por ela mesma, chegar ao seu destino. Então, nesse sentido, né, Arthur, que você colocou aqui, depende, pois depende mesmo. Para quem não tem limitação de movimentos, pode dizer que é fácil, mas para quem já tem limitações de movimento, dizer que subir 3 lances de escada se torna algo extremamente complexo. Não é algo muito simples, não. Outra situação que nós podemos dizer é o seguinte: uma pessoa, um bebê recém-nascido, ele quer a mãe dele. O que ele faz? Ele chora. Por que ele chora? Porque ele não sabe falar. E se ele soubesse falar? Mas ele não sabe andar. Então ele não sabe andar ainda, ele não consegue andar. Então para ele andar se movimentar, se locomover é uma situação bastante complexa. O professor Raoni, ele tem um amigo, né, da Unicamp, que trabalha justamente com a melhoria das condições de mobilidade de pessoas em situações de limitação de movimento. Né? Então, às vezes a pessoa ela não consegue mexer nenhuma parte do corpo. Com o olhar, ela pode então direcionar o seu movimento. Ela pode, numa cadeira de rodas, por exemplo, ou numa maca, ela pode, com o olhar, é, seguir o caminho que ela precisa fazer para chegar até o seu destino. E muitas das vezes nós não levamos isso em consideração. Então o Arthur, quando ele traz depende, ele traz com muita propriedade, né? E o Ivan também, quando ele coloca difícil, né? Olha, tem que ter ação para ter uma reação. Mas muitas das vezes a pessoa que está nessa cadeira de rodas, ela não tem ação, por limitações do seu próprio corpo físico. Então, como ela tem essas limitações, ela não consegue chegar no seu destino. Então nós estamos vendo aqui que há várias situações em que o movimento não é tão simples. É uma situação bastante complexa que exige bastante esforço. Só que nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós que não temos, aqueles que não têm limitação de movimento, não param para pensar sobre isso, não param para analisar, para avaliar a situação do outro. Nós analisamos a nossa própria situação, mas a do outro não. Ah, eu consigo chegar até o meu destino? Consigo. Então eu não vou pensar no outro. Mas isso não deveria ser assim, né? Mas o engenheiro, então, ele trabalha justamente para melhorar as condições da sociedade no geral. Tá? Vou contar uma história para vocês. É uma história que não é uma história... É uma história verdadeira, mas é uma história já bastante antiga, né? Uma empresa, vocês podem até conhecer essa história. Uma empresa, ela produzia tubos de pasta de dente. Uma fábrica. Era uma fábrica, produzia tubos de pasta de dente. E estava tendo muita reclamação dos consumidores primários, né, as lojas, né, os revendedores, porque as caixas estavam chegando vazias. Então eles estavam reclamando muito sobre isso. Estava tendo falta de controle da fábrica para isso. Então o que a fábrica fez? Ela contratou uma empresa, ela terceirizou, portanto, o serviço, uma empresa fazer uma pesquisa para ver qual era a origem desse problema. Onde que estava sendo originado esse problema. Então essa empresa, ela montou planilhas, fez observações, enfim, e a fábrica, então, gastou milhões de dólares com essa empresa
né? E depois de uns 6 meses, a empresa chegou a uma conclusão. Então foi levar até Só que o que acontece? Quando a empresa chegou a essa conclusão, parou de ter reclamação. Os lojistas pararam de reclamar. E a fábrica não entendeu por que os lojistas pararam de reclamar e continuou fazendo a investigação para ver qual era a origem do problema, né? Então, a empresa terceirizada chegou à conclusão de que precisaria mudar o equipamento. E isso ia custar caro para a empresa. Mas, enfim, eles desceram até o chão de fábrica e foram lá conversar com o chefe do chão de fábrica, lá, né, daquela região, daquele departamento, para perguntar sobre o equipamento. E o chefe falou, não, mas não precisa mais, nós já resolvemos o problema. Aí os diretores da empresa falaram, mas como vocês já resolveram o problema? Não, nós fizemos uma vaquinha entre nós e compramos um ventilador. Como assim comprar um ventilador? Eles colocaram um ventilador na esteira. E quando a caixinha estava vazia, que não tinha tubo de pasta de dente, o ventilador empurrava essa caixinha para longe. Então os pacotes com as caixas de pasta de dente, elas vinham sempre cheias. Não teve nunca mais problema com caixas vazias por causa do ventilador, que os próprios funcionários ali do chão de fábrica tinham adquirido com uma vaquinha que eles fizeram. Ou seja, a fábrica gastou milhões de dólares para resolver um problema que o pessoal do chão de fábrica resolveu de forma muito mais simples. Por que isso acontece? Acontece por vários motivos. Um dos motivos é que nós pensamos na solução do problema, mas não conversamos com aqueles que vivenciam o problema no seu dia a dia. Muitas das vezes, é importante que você desça lá do 7º andar, onde você está trabalhando no seu gabinete, para o subsolo, para verificar as condições do estacionamento. Passa pelo chão de fábrica, suja sua mão de óleo e depois você volta para o 7º andar. Mas é importante que você tenha noção do que está acontecendo. Porque se nós não conversarmos com as pessoas que têm limitação de movimento, nós não vamos saber o que está acontecendo e vamos trazer soluções que não são práticas para esses. Nós trabalhamos pela sociedade e não por nós. Vocês têm alguma coisa a dizer? Pode dizer, gente. Pode me interromper, inclusive. Se vocês não me interromperem, eu falo mais do que o homem da cobra. Vocês estão aí? Ah, ok. Achei que vocês tinham ido embora, me largado aqui. Tá. Então, tá, mas eu coloquei um problema. Vamos trazer outro problema. Vamos lá. Nós temos aqui o bebê. O bebê tem 1 mês. Tá? E nós temos aqui a mãe. O bebê, ele quer chegar até a mãe. Ele quer chegar até a mãe. O que normalmente nós fazemos? Se nós estivermos perto do bebê, nós pegamos o bebê e levamos até a mãe. Porque ele está chorando. Ele quer mamar, ele quer a mãe, quer o colo da mãe. Então o que a gente faz? A gente pega o bebê e leva até a mãe. Esse é o nosso movimento, tá? Pega o bebê e traz até a mãe. Então, está resolvido o problema, certo? Bom, agora nós temos aqui um engenheiro. Vamos pegar, deixa eu ver qualquer nome aqui, vamos pegar o Luciano. O engenheiro Luciano, e nós vamos levar ele para a Lua. Tá? Então nós temos essas duas situações. O bebê vai até a mãe. Muito simples. A gente carrega o bebê e leva até a sua mãe. Tá? Esse aqui está resolvido, então. Resolvido. Tá? Mas e esse de cima? Como que a gente faz para resolver?
Nós queremos levar o Luciano para a Lua. O que é necessário? O que nós precisamos? Vamos lá, gente, vamos participar dizendo o que não tenho medo de errar. Pode errar à vontade, não tem erro. Aqui não tem erro, tá? Nós estamos ainda trabalhando foguete. Então vamos lá, vamos colocar essa ordem. Então vamos lá, precisa do foguete. Tá. Ok, que mais? Só o foguete? Trajetória, então cálculos, né? Os cálculos da trajetória. Que mais? Combustível. Recursos. Oxigênio. Para trazer o bebê até a mãe. Deixa eu copiar aqui. Para trazer o bebê até a mãe, nós precisamos de um foguete? Não. Nós precisamos de cálculos? Não? Será que não? É só pegar e levar. Para pegar, vamos supor que aqui, essa pessoa que esteja ao lado do bebê seja uma criança de 1 ano. Ela consegue levar o bebê até a mãe? Não. Então precisa de cálculo? Precisa. Precisa de cálculo. Como é feito esse cálculo? É porque para nós é corriqueiro. Para nós é rotineiro, está na nossa rotina. Tá? Então nós sabemos qual é a distância entre o bebê e a mãe. Nós sabemos se nós conseguimos carregar o bebê ou não. Então para nós é corriqueiro. Agora pede, por exemplo, para uma pessoa, uma criança de 1 ano, pede, por exemplo, para uma pessoa que tem limitação de visão. Fala para ela assim, ó, você vai levar o bebê até a mãe. Mas aonde que a mãe está? Não sei, mas leva até ela. Então, quer dizer, percebemos que exige cálculo. Não cálculo matemático, mas exige, o nosso cérebro precisa fazer cálculos para poder chegar a essas conclusões e a solução. Precisa de combustível? Não precisa de combustível. O que é um combustível? Para que serve o combustível? É isso aí, Luciano. Sim, né, Luan? Precisa de energia. O combustível é justamente para fornecer a energia necessária. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você 15 dias sem comer nada. Absolutamente nada. Sem comer nada. E vou falar assim para você depois de 15 dias. Faz um favor para mim, pega aquela caixa de leite e leva para mim daqui da universidade lá para o Cochipó a pé. Então nós começamos a perceber que é preciso energia para isso. Ou então eu falo assim para você, você não vai comer nada durante 15 dias e depois eu te levo para fazer um rapel sem comer nada. Eu falo para você, agora você vai subir, fazer um rapel aqui nessa cachoeira de 50 metros. Então é importante que se tenha
faço o cálculo e é importante o combustível. No nosso caso, o combustível é o alimento. No caso do Luciano, o combustível vai ser o quê? 1 litro de álcool? Não. Vai ter que ter um combustível sólido, vai ter que ter jato de propulsão iônica. Você vai precisar, então, fazer cálculos matemáticos. Mas você está nessa situação. Veja que nós temos situações muito parecidas. Parecidas não no sentido de ser as mesmas. Parecidas no sentido das necessidades. Recurso. Para carregar o bebê até a mãe, é preciso recurso? Agora vocês já vão começar a pensar um pouco melhor, né? Que tipo de recurso? Tá? Então, quando foi dito que o Luciano, para ir para a Lua, precisa de recurso, vocês falaram que tipo de recurso? Recurso financeiro? Então, percebe que existem várias formas de recurso. O recurso financeiro é só um deles. Existem outras formas de recurso. Então, por exemplo, nesse caso, o bebê, para levar o bebê até a mãe, nós precisamos de recursos. Precisamos o quê? De atividade cerebral para saber, esse é um recurso, para saber se nós podemos ou não levar a mãe. É um recurso muito relacionado ao cálculo, tá? E oxigênio, porque se não tiver oxigênio, você não consegue nem ficar no local. Por isso que, por exemplo, nos voos, eles dizem o seguinte: primeiro você coloca a sua máscara para depois atender a pessoa que está ao seu lado. Então, se acontecer algum problema, coloca a máscara em você e depois você coloca na pessoa do seu lado. Tá? Por isso. Porque se você tiver sem oxigênio, e isso é muito rápido, a perda de oxigênio ela é muito rápida para a gente perder a noção, perder a consciência e até desmaiar, né? A gente você perde totalmente a noção e você não sabe nem onde você está. Então, como é que você vai atender a pessoa do lado? Só se você estiver com a máscara. Tudo bem, gente? Nessa experiência que nós estamos tendo aqui, alguém quer fazer algum comentário sobre as duas situações? Percebemos, então, que muita coisa que nós precisamos aqui para levar o Luciano até a Lua também está aqui para levar o bebê até a mãe. Tá? E também está aqui, viu, gente? Na cadeira de rodas para levar até o seu destino. Tá? Então, tem algumas soluções esdrúxulas. Eu falei da questão da caixinha com tubo de pasta de dente, mas existem várias experiências sobre situações que ocorreram nesse sentido, tá? Nesse sentido das necessidades para poder tratar com essas situações. Então veja, o que é necessário para levar uma criança, um bebê, até sua mãe, também é necessário para levar o Luciano até a Lua. Agora eu vou perguntar para vocês, nós temos um foguete? Porque é preciso um foguete. Nós temos um foguete para levar o Luciano até a Lua? Ah, eu tenho um foguete feito com garrafa PET. Tá? Tá, mas esse não é suficiente para levar o Luciano até a Lua. Então, nós temos um foguete? Não. Então, o que é preciso para a gente levar ele? Criar ou produzir o foguete. Então, nós encontramos aqui um outro problema que precisa de solução. Então, nós queremos levar o Luciano até a Lua. Isso é possível? É possível. Hoje nós conseguimos? Não. Porque para poder levar o Luciano até a Lua, a primeira coisa que a gente precisa é de um foguete. E para ter um foguete, nós precisamos criar. Ou comprar. Se a gente compra, a gente perde a oportunidade de desenvolver a tecnologia. De desenvolver o quê? Tem alguma coisa que envolve tudo isso aqui que nós falamos. O que é? Então, veja só, vou repetir. Para a gente ter o foguete, nós podemos criar ou comprar. Qual dessas é a melhor solução? Comprar ou criar o foguete? Criar.
Por que criar o foguete é a melhor solução? O que está envolvido aí? Conhecimento. Tá? Conhecimento. Se precisar de manutenção, a gente faz. Então você conhece tudo. Olha, teve uma vez que um presidente, eu não vou falar o nome, porque senão vão falar que eu estou fazendo doutrinação aqui, né? E eu não tenho esse interesse nenhum em fazer isso. Mas teve um presidente nosso que recusou os americanos a entrarem num laboratório de enriquecimento de urânio. O que acontece é que o Brasil, ele é ele tem uma tecnologia para enriquecimento de urânio que é uma das melhores do mundo, uma das mais desenvolvidas do mundo. Né? E esse presidente, ele impediu, ele falou, não vai entrar no laboratório. Isso, ele foi criticado pelas agências nucleares do mundo inteiro, porque ele não permitiu, e até no Brasil ele foi criticado porque ele não permitiu que esses cientistas americanos e europeus entrassem nesse laboratório para ter acesso à tecnologia nacional, né? Porque não havia colaboração e tal. Só que ele fez correto. Por que ele fez correto? Porque essa questão do conhecimento é fundamental. Se nós temos uma das tecnologias de ponta para enriquecimento de urânio, por que nós vamos, então, fornecer isso de mão beijada para os outros? Não vamos, né? Então acontece o quê? Quando a gente cria, nós desenvolvemos tecnologia própria, tecnologia nacional. E não é nem questão de ser nacional, pode ser até multinacional. Por exemplo, nós temos um laboratório em Campinas que chama o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, tá? Esse Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, ele é nacional, certo? Só que existe verba, existem recursos da Argentina, acho que do Uruguai, enfim, que participam também aqui. Então, o que acontece? Nós conseguimos desenvolver várias tecnologias porque nós criamos esse laboratório. E isso é muito útil para biologia, para medicina, para engenharia, enfim. Então, com isso, a gente tem isso que o Felipe falou, que é o conhecimento, tá? Então, agora sim, vocês levaram toda essa conversa, vamos voltar um pouco? Tá? Veja, nós fizemos aqui um brainstorm, vocês trouxeram várias palavras, por uma questão didática e por uma questão de organização, eu escolhi a palavra movimento, mas eu poderia ter escolhido qualquer outra palavra para a gente poder dar sequência. E com o movimento, então, vocês mesmos trouxeram a questão quando eu perguntei se o movimento é fácil, vocês mesmos disseram, depende, né? Vocês mesmos disseram, pode ser difícil, né? E aí nós trouxemos uma situação bastante complexa, né? Uma situação bastante complexa. E vocês também falaram sobre isso, né? Então nós trouxemos a questão do bebê, que aparentemente estava resolvido. Mas nós vimos que várias dessas situações são situações semelhantes às situações que acontecem aqui também, para levar o Luciano para a Lua. Né? É claro, guardadas as proporções, em termos científicos, você não precisa fazer toda uma ciência para poder resolver esse problema. Esse aqui, ele já envolve muita ciência mesmo, né? Ciência de ponta e tal. Então, levar um bebê até sua mãe é algo que nós fazemos desde que nós somos gente, né? É algo que está no nosso cotidiano. Então, por que trazer os dois? Então, agora, aqui que entra aonde nós queremos, tá? Veja aqui, se nós observarmos essa situação de levar o bebê até sua mãe, né? Dentro da perspectiva científica, nós podemos, então, criar aqui o que a gente chamaria de modelo.
Então, a partir de dados. Então, nós temos aqui os dados que vêm por observação, evidências, etc. Nós temos, então, acesso aos dados. Então, uma vez que nós temos acesso a esses dados, por observação e por evidências, então agora nós podemos fazer a seguinte proposta. A proposta é usar esse modelo aqui, tá? Para levar o Luciano até a Lua. Então veja que nós utilizamos uma situação conhecida, cotidiana, corriqueira, que todos nós já conhecemos, e demos para essa situação corriqueira um olhar científico. Quando nós trouxemos isso para um olhar científico, então nós criamos um modelo. E esse modelo ele pode ser utilizado para levar o Luciano para a Lua. Então, a partir de algo conhecido, já resolvido no cotidiano, demos um olhar científico e esse olhar científico nós trouxemos para cá e fizemos uma outra proposta. Que não precisava ser essa, poderia ser outra. Por exemplo, como extrair petróleo do pré-sal. Como extrair petróleo do pré-sal? Então, nós podemos usar modelos a partir de situações, de evidências conhecidas, e a partir desses modelos, então, chegar a soluções para como extrair o petróleo do pré-sal. Por isso, por exemplo, que a Petrobras, falando da Petrobras porque é nossa, né? Mas pode ser a Shell, pode ser a Texaco, né? Pode ser qualquer outra empresa, né? de extração de petróleo, mas a Petrobras ela tem muitos analistas, que são o quê? Na grande maioria são engenheiros. Esses engenheiros que trabalham na Petrobras, eles trabalham justamente com essa questão de fazer as observações, trabalhar com as evidências, com os fatos, gerando os dados para criar modelos, para então chegar a soluções de situações bastante complexas. Tudo bem, gente? Alguma pergunta, gente, até aqui? O que vocês têm para dizer? Vocês estão acompanhando? Ok. Tá muito maçante? Tá muito cansativo? Não é aquela lousa bonitinha, né? Igual de professor de cursinho, né? Mas tamo aí. É nóis. É que o objetivo é outro, né? Vamos lá. Então, vou fazer então agora uma proposta para vocês, uma situação bastante simples. Simples, veja. O simples não significa que é fácil. O simples significa que é possível. Tá? Isso é simples, não significa fácil. Por exemplo, uma coisa simples pode não ser fácil de ser feita, mas é simples de se compreender. Então, a proposta vai ser o seguinte: nós vamos colocar aqui, nós vamos colocar aqui uma rampa. Tá? Vou colocar essa rampa e vou trazer aqui um objeto. Tá? Então, tá aí a rampa com o objeto. E essa rampa está inclinada de alfa 1. Professor de física adora usar esses termos, né? Alfa 1 e tal. Né? Diz que tem uma anedota. Né? A anedota não é piada, né, galera? Mas vocês podem rir se quiser, tá? Bem bobinho, né? Mas diz que o professor de física, quando vai fazer o filho dormir, ele conta a historinha, né? E diz assim: era uma vez 3 porquinhos
P1, P2 e P3 e um lobo mau L, né? Então, diz que o professor de física sempre inventa essas histórias aí para esses números e tal. Bom, aí você dá um impulso, para essa bolinha, tá? E essa bolinha, então, ela chega até um certo ponto, que nós vamos chamar de x1, tá? Então ela chega até... Vocês concordam com isso, gente? Ok. Então, vamos fazer uma outra proposta. Ao invés de ser uma inclinação α1, agora nós vamos fazer... Nós vamos propor agora uma inclinação α2. α2, tá? Vamos supor que α1 seja 60 graus, tá? E vamos supor que α2 seja 30 graus, tá? Então, com isso, nós aplicamos o impulso, aqui está a posição x1, a bolinha vai chegar mais longe ou vai chegar vai andar mais ou vai andar menos? Vai chegar mais longe, né? Então vamos supor que ela chegue até aqui, x2, tá? E agora nós vamos extrapolar. Nós vamos fazer então uma seguinte situação. Nós vamos colocar a bolinha aqui, tá? Deixa eu colocar a bolinha aqui. A mesma bolinha, tá? Não houve mudança, não. Nós vamos aplicar, nós vamos dizer que o α3 é igual a zero. Nós temos aqui o x1, temos aqui o x2. O α3 é zero. E vamos aplicar... Opa, perdão. Aqui. O mesmo impulso. O mesmo impulso. Até onde ela vai agora? Veja que aqui era 60 graus, ela chegou até x1. Inclinamos menos, ela chegou mais longe. Agora é zero. Até onde ela vai? Até o fim. Vamos supor que não tenha fim. Galileu pensou dessa forma. Galileu pensou numa plataforma sem fim. Vamos supor então que não tenha fim. Até onde ela vai? Que força, Matheus? A força foi dada aqui. Nós aplicamos o impulso inicial e ela começou a se mover. Então, aqui também, é só no início. Então, nós aplicamos uma força, ela foi e voltou. Aqui nós aplicamos uma força só no início, ela foi e voltou. Aqui nós aplicamos a mesma força, ela foi e quando é que ela volta? Então, vou fazer uma enquete. Cadê? Vamos iniciar a enquete. Se o ângulo for zero, a bolinha irá retornar. Vou colocar como afirmação. Se o ângulo for zero, a bolinha, não irá retornar. Verdadeiro ou falso? Se o ângulo for zero, a bolinha não irá retornar. Verdadeiro ou falso?
Falta um, mas eu vou publicar o resultado da enquete, tá? Nós tivemos uma resposta como sendo falsa. Tá? Então, a grande maioria diz que não volta, que não vai voltar. Uma pessoa disse que a bolinha vai voltar, tá? Então, qual o motivo que levaria a bolinha a voltar? Ah, ok. Nem identifiquei, né, José Viana? Mas vamos lá. Ótimo. Então tá. Então você também diz que não volta, né, José? Então nós temos 100%. Não volta. Então, veja. Mas nós temos aqui alguém dizendo o seguinte para nós, ó. Quer ver? Tem alguém aqui. Desconsiderando o atrito, ela vai ao infinito. Bater um vento, alguma coisa assim. Então, veja, ela vai ela vai até o infinito, desde que nada interrompa. É isso? Então ela vai embora desde que nada interrompa. Pode falar, José Viana. Você levantou a mão, fique à vontade. José Viana, você quer falar alguma coisa? Que ele levantou a mão, eu achei que... Oi, tá escutando? Você levantou a mão, pode falar. Pode abrir o áudio, pode abrir. Agora tá saindo o áudio? Sim, perfeito. Tá saindo agora? Tá. Ah, desculpa. Então, para a bolinha voltar, no meu modo de ver, precisa ter uma força contrária maior, considerando o atrito. Maior do que o quê? Maior que a força maior que a força L, se eu não me engano, L1, a força L2 teria que ser maior sobre L1 para que ela voltasse. Mas é que não tem... Depois que ela sai, não tem força atuando sobre ela mais. Entendi, então. Entendeu? Acho que entendi. Então não é maior, mas tem que ter uma força. Qual que é? Força-peso. A peso é para baixo. Então ela não interfere no movimento. Na horizontal. Né? Mas qualquer força. Vamos supor que você põe a mão ali. Se você puser a mão, pronto, já barrou a bolinha. Acho que eu entendi. Perfeito, professor. Muito obrigado. Tá certo? Então qualquer força, qualquer ação. Força gravitacional, Ivan, é a força-peso. Ela é para baixo. Ela não interfere no movimento na horizontal. Então, essa força-peso, ela não vai fazer o objeto parar, a menos que tenha atrito. Se tiver atrito, aí vocês vão ver mais para frente, mas a força de atrito, ela é proporcional à força normal. E a força normal, se ela for proporcional à força-peso, então a força de atrito vai ser relacionada à força gravitacional. Mas só nesse caso. Tá? Então, veja que vocês chegaram à mesma conclusão que o Galileu. Então o Galileu fez essa proposta. Quando o Galileu fez essa proposta, ele então foi e fez o quê? Observou. Qual foi o exercício que ele fez? Ele estava fazendo esse exercício aqui, que é o exercício de algo perceptível, algo que o Galileu tinha acesso e que o Galileu poderia então observar ali na prática o que vai acontecer. Porque qual era a ideia que tinha antigamente? A ideia que tinha é que os objetos eram dotados de força. Então, a força estava no próprio objeto. De tal forma que se ele fosse lançado aqui, ele poderia parar independente de ter forças externas. A própria força do objeto poderia fazer ele parar. Então, Galileu propôs essa experiência para refutar essa ideia. E ele conseguiu.
Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, a força só é aplicada a força sobre o objeto na hora que ele começa o deslocamento. A partir daqui, então, a partir do momento que ele tem um deslocamento aqui, que ele começa a se movimentar, não é aplicada força nenhuma sobre ele. Nesse caso, ele não vai parar nunca. Então, essa foi a proposta de Galileu e chegou a essa conclusão formidável, né? Que vocês chegaram hoje. É uma conclusão que vocês mesmos consideraram e chegaram também. Tá? Claro que hoje nós temos muito mais elementos. Então aqui vem algo que vocês já disseram lá atrás, tá? Ainda relacionado ao movimento, olha só o que vocês trouxeram para nós quando nós estávamos conversando sobre esse caso. Sobre esse caso, vocês trouxeram a força, vocês trouxeram ação e reação, vocês trouxeram a questão do movimento, estava procurando movimento aqui, tá? Então, tudo isso está na situação que nós acabamos de observar aqui, que é a situação que Galileu também observou. Então, vocês trouxeram todos esses elementos, tá? Que são esses daqui. Aí, vocês trouxeram também outras... o método científico nós consideramos quando nós falamos sobre a observação e ter os dados, né, a observação, as evidências, tudo isso está relacionado ao método científico. Né? E veja, a ciência, gente, não é uma questão de opinião. A minha opinião é irrelevante. É irrelevante a minha opinião. Se eu tenho opinião ou não, a ciência a ciência é neutra. Ela não está nem aí com opinião. Para se fazer ciência, nós precisamos de evidências, de fatos. E então, estabelecer uma teoria com um modelo para que nós possamos compreender o fato. É assim que a ciência funciona. Então, se eu acredito em Galileu ou não, isso é irrelevante. Se eu acredito ou não que o homem foi na Lua, isso é irrelevante. Se eu acredito ou não que a Terra é redonda, isso é irrelevante para a ciência. O que a ciência faz é trabalhar com o método científico, trabalhar com as evidências. Então, a partir do momento em que há inúmeras publicações e que isso já entrou como uma constatação científica, para que eu refute essa constatação científica, então agora eu tenho que apresentar novas evidências. Eu tenho que trazer novas evidências, novos fatos, novos modelos e novas teorias. Porque não é minha opinião. Então vamos lá, Terra plana. Para eu refutar que a Terra é plana, a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer um experimento de Eratóstenes, que eu apresentei para vocês na aula passada. Quando eu faço o experimento de Eratóstenes, eu vou verificar se a Terra é plana ou não. Primeira coisa que eu vou fazer. Por quê? Porque não importa se eu acredito ou não se a Terra é plana ou redonda. Não importa isso. Eu preciso ser neutro. Eu preciso olhar, ter observação neutra. Para que então eu possa chegar na resposta sem tendências. Sem que eu busque como se diz, as conclusões de acordo com aquilo que eu quero que seja. Porque se eu já partir do princípio de que a minha ideia está correta, então para que eu vou fazer ciência? Então eu não preciso fazer ciência se eu já acho que eu estou correto. Então a diferença é que se você chega para um... mais ou menos assim, se você corrige o ignorante, você ganha um inimigo. Se você corrige um sábio, você ganha um amigo. Tá? Então, a ciência, ela é sábia, do ponto de vista de que, se você corrigir a ciência, não tem problema nenhum. A ciência vai continuar. Então, não é questão de opinião. Assim como aqui não é questão de opinião. Aqui é questão de... Esse experimento de Galileu é uma questão de observação. Observou os fatos? Sim. Só que o Galileu, então, ele criou um modelo? Não.
Quem foi que criou o modelo? Então veio Newton. Então aí veio o Newton. O que o Newton fez, então, de tão importante assim? Newton, ele era um matemático de primeira, um cientista genial. Ele fez as observações, usando experimentos, usando a perspectiva, usando as evidências de cientistas anteriores a ele. Ele usou as experiências de Galileu, as experiências de Tycho Brahe e os modelos de Kepler. Ele usou os resultados de Ptolomeu. Ele fez estudos de Arquimedes. Então veja que é de Copérnico, de Giordano Bruno. Então ele fez todos esses estudos e ele fez com profundidade. Para que então ele chegasse e falasse o seguinte, que essa observação de Galileu levou ele a propor as seguintes palavras. Então vamos lá, Newton, a partir dessa ideia de Galileu, né, de uma forma bastante simplificada, ele disse o seguinte: todo corpo em repouso ou, deixa eu escrever aqui, né, entre parênteses para não complicar, ou em movimento retilíneo e uniforme, que nós vamos chamar de MRU, repouso, tende a permanecer em repouso ou em MRU, a menos que haja uma ação sobre ele. Palavras de Newton. Newton era inglês. Palavras dele. Tá? Vocês já viram isso em algum lugar? Alguém já viu essas palavras em algum lugar? Vocês conseguem identificar o que é isso? Da onde veio? Primeira lei de Newton. Então vamos lá. O Arthur disse primeira lei. Opa. De Newton. Lei da inércia. É isso? A tia de Campo Grande? Ó a inércia aqui. Vocês falaram da inércia. Ó, tia inércia. Parece, né? Bom, vamos lá. Inércia. O que é inércia? Vocês estão falando de inércia, né? Mas o que é inércia? Para a gente poder responder o que é inércia, vamos antes fazer algumas considerações. Vamos lá. A primeira lei de Newton, ela está dizendo o seguinte: todo corpo em repouso ou movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em repouso ou em movimento. Quem é que tende? O corpo. A menos que haja uma ação sobre ele. Quem é ele? O corpo. Tudo bem? Então vamos lá. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Quem é que tende a permanecer em repouso? O corpo. Que corpo? O corpo que estava em repouso. A menos que haja uma ação sobre ele. Sobre ele quem? Sobre o corpo.
Tudo bem, gente? Então é uma lei que aparentemente está focada no objeto, no corpo. Então, aparentemente. Então, aqui nós vamos perguntar o que é inércia e a quem é que ela está relacionada. Pode procurar na internet, tá, gente? Mas se vocês quiserem falar de bate-pronto também, aquilo que vocês imaginam que seja, seria muito bom para que vocês pudessem fazer um exercício de reflexão, de pensamento, tá? Muito bom vocês fazerem isso, mas pode procurar também na internet, tá? Eu só preciso assim que vocês me tragam algo, algum elemento para a gente poder trabalhar a inércia. Tá, Arthur, eu vou falar uma coisa e você vê para mim se faz sentido o que eu vou falar. Você disse assim, a meu ver, é algo que não tem nenhuma força aplicada. Quando você diz isso, você está querendo dizer que nunca vai ter força aplicada sobre esse algo? Ou você está querendo dizer que deixa eu ver, a meu ver aqui não tem nenhuma força, ou que não depende da força aplicada, é algo intrínseco a esse algo. É algo que é próprio, é característico. Onde quer que ele esteja, livre de ação de forças, ele sempre vai ter essa propriedade. É isso que você está querendo dizer, Arthur? Não sei se eu me fiz entender. Então, Felipe, tem força-peso, né? Mas se tiver livre no espaço sideral, aí longe de tudo, né? Longe de qualquer campo gravitacional, aí não vai ter peso, né? Nesse sentido, talvez, que o Arthur tenha falado, tá? Vamos fazer uma seguinte situação aqui. Tá? Vamos propor aqui duas situações. Nós temos aqui eu vou diminuir porque eu quero que tenha esse aspecto. A massa não está relacionada com a questão de volumétrica, tá? Somente. Né? Tem a ver com densidade também. Mas eu vou ter duas situações aqui. Tá? A primeira é uma situação de uma massa M, tá? Que sofre uma força F minúsculo. Vamos supor que esse caso aqui seja uma formiguinha. Então, é uma formiga, tá? Nesse caso aqui, nós vamos ter uma massa M e vai receber uma força F. Vamos supor que seja um elefante. Então, a formiga, para que ela tenha um determinado efeito, ela vai receber uma força F minúscula. O elefante, para que tenha o mesmo efeito da formiga, vai receber uma força F bem maior. Faz sentido isso que eu falei, gente? Ok? Então vamos lá. Então, para ter o mesmo efeito,
A formiguinha, então, recebe uma força F minúscula bem menor do que o elefante, que recebe uma força F maiúscula. Tá? A resposta, então, vai ser a mesma. Então, eu pergunto, se a resposta vai ser as mesmas, a condição, a condição não, a característica da formiga e do elefante, podemos dizer que são semelhantes, que são as mesmas? Vou fazer a pergunta de uma forma diferente. Se nós aplicarmos, ao invés de F maiúsculo, se nós aplicarmos uma força F minúscula, que é a mesma F força que foi aplicada na formiguinha, se nós aplicarmos a mesma força aplicada na formiguinha, mas aplicarmos no elefante, a resposta vai ser a mesma? Ok? Matheus, tudo bem? Não vai ser a mesma resposta. Então, a resposta à força aplicada depende de uma característica que é intrínseca ao objeto, ao corpo. Então, vamos voltar aqui. Eu vou anotar em amarelo, tá? Veja que aqui nós temos corpo, nós temos aqui a tendência do corpo e a força agindo sobre ele. Ele quem? O corpo. Então, Newton, quando ele estabeleceu essa lei, quando ele escreveu essa lei, ele estava pensando no quê? Nas características do corpo e na sua resposta às ações. Então, a resposta às ações, nós damos o nome, depende de uma característica do objeto e essa característica nós chamamos de inércia. Então, inércia é uma característica do próprio objeto. Ou seja, é a forma como ele responde às ações externas. Então, todo corpo que é dotado de uma característica intrínseca, né, associada à forma que ele reage quando está sob a ação de forças, a gente chama de inércia. Essa é a resposta, tá? Então, inércia está relacionada diretamente à massa. Então, inércia não está relacionada ao movimento. O movimento é uma consequência da ação de forças. Mas o movimento não está relacionado diretamente à inércia. É claro, diretamente. Está associado indiretamente. Por quê? Porque cada objeto vai ter uma resposta diferente a determinadas forças. E o movimento de cada objeto está relacionado à forma como ele responde às forças. Ou seja, está relacionado à inércia, mas não diretamente. Não é diretamente. Está relacionado, mas de forma indireta. Tá? Então, isso é inércia. Então, aí eu pergunto, por que a primeira lei é chamada de lei de inércia? Porque nós focamos no corpo, no objeto. Vocês estão acompanhando, gente? Essa situação, essa questão que nós estamos colocando é uma forma bastante reflexiva ainda. Ainda nós não estamos nas aplicações, tá? É bastante conceitual mesmo. Então agora para a gente poder entender essa primeira lei e poder terminar a aula, eu vou colocar assim: para compreender o movimento de um corpo, e aqui eu estou falando de um corpo qualquer, pode ser formiguinha ou elefante. O que é necessário? Ou o que é necessário?
Então agora eu quero que vocês me digam. Para a gente compreender o movimento de um corpo qualquer, o que é necessário? Veja que nós estamos vindo numa conversa que... Então vamos lá. Inércia. Boa. O que mais? Atrito, será? Opa. O que mais? Peso. Superfície. Velocidade. Força. Gravidade. Nossa, nós precisamos de bastante coisa, né, para conhecer o movimento de um corpo qualquer. Massa, eu tô só anotando o que vocês estão mandando aí, tá, gente? Então vamos fazer o seguinte exercício. Opa. Você está... Opa, peraí. Você está num carro só observando. Você está observando. Vamos pegar a formiguinha aqui. Você está observando o movimento da formiguinha, tá? E você está num carro. O carro está aqui em um determinado lugar. E tem uma outra pessoa que está aqui e também está observando o mesmo evento, que é o movimento da formiguinha. E nós ainda vamos colocar outra pessoa. Nós vamos colocar uma pessoa aqui nesse local que gira em torno de um centro aqui, tá? Está girando isso aqui. Também está observando, tá? Os três estão observando o mesmo evento, que é a formiguinha. Me diz uma coisa, para compreender o movimento da formiguinha, o que é necessário? Então você está lá olhando a formiguinha. Você precisa da inércia? Sim ou não? Sim? Onde é que entra a inércia para você observar, Arthur, o movimento da formiga? Da inércia. Lembra que a inércia é a inércia é uma característica interna ao objeto. Então o objeto está se deslocando aqui, certo? Então, se é uma característica intrínseca, eu preciso saber qual é essa característica intrínseca para poder observar
o movimento da formiguinha? Arthur e colegas também, pode falar. Que isso? Tudo bem? Então, Arthur, vamos lá. Então, nós não precisamos da inércia para compreender o movimento de um corpo qualquer. Vocês todos concordam com isso? Se alguém não concordar, fala, tá, gente? Beleza, então. Atrito. Eu estou aqui, em qualquer uma dessas situações, observando o movimento da formiguinha. Eu preciso do atrito? Eu preciso saber o atrito para poder observar o movimento? Ok, Matheus, isso aí. Luciano, não. Então, não. Ok? Peso. Eu estou aqui observando a formiguinha. Eu preciso saber o peso da formiguinha para poder observar o seu movimento? Eu preciso conhecer a superfície em que a formiguinha está caminhando para poder saber, observar, ou para poder compreender o movimento dela? A velocidade. Eu preciso saber qual é a velocidade da formiguinha para poder compreender o movimento dela? Preciso saber a força aplicada na formiguinha para poder compreender o movimento dela? Preciso saber a gravidade? Preciso saber a massa? Ô, professor, mas aí não vale, professor. Ai, vocês são demais. Muito bom, cara, muito bom. Vamos lá, precisa de observação. É isso. Vamos simplificar, então. Olha o que o Felipe falou, gente. É muito interessante. Precisa de observação. Observação. Então, agora, vamos lá. Eu quero saber... Vamos tirar a formiguinha e vamos colocar um avião. Eu vou tá lá. O céu tá azul. Não tem uma nuvem no céu, tá? Eu vou desenhar aqui, gente, mas eu tenho que avisar vocês que isso aqui é um avião, tá? Se eu não avisar, vocês muitas das vezes não sabem, porque eu desenho mal pra caramba, tá? Então vocês estão aqui observando um avião em pleno voo. Então lembra do avião, tá? Em pleno voo. Você sabe qual é a velocidade dele? Você tem condições de saber a velocidade que esse avião está? Ele está lá no alto, bem alto. Você consegue saber a velocidade dele? Não. Às vezes você sabe que ele está em velocidade porque você conhece, você tem essa noção. Mas você não... A gente, às vezes, até parece que ele está parado, né? Quantas vezes em dias claros, assim, de noites, né, que dá pra gente ver bem, claros não, limpas, né, noites limpas, que a gente observa um satélite e a gente fica observando aquele satélite e vê que ele se mexe bem devagar, para nós, na nossa percepção. Então veja que, agora, ao invés desse avião estar muito alto, ele está num voo rasante. E nós temos aqui perto dele uma torre de celular, tá? Isso aqui é uma torre de celular. Tem uma torre de celular e ele está passando aqui. Você tem condições agora de dizer se ele está muito rápido ou muito devagar?
Mudou. O que mudou? O que mudou da situação anterior para essa situação? O que tem? Referencial. Boa, demais da conta. Vocês são 10, gente. O referencial é o ponto de referência. Mudou tudo. Vocês concordam com isso? Que ficou diferente agora. Você está observando, você faz uma espécie de uma triangulação. O que você vai fazer? Você vai olhar aqui, mas com base na referência que você tem. Então você tem uma referência, um ponto de referência. E isso mudou tudo. Mudou toda a sua observação. Completamente. Antes você não tinha referência, então você não tinha nem como dizer se o objeto estava ou não, de fato, se deslocando. E aqui, você tem também as referências. Você tem 3 referenciais. Você tem um referencial de você estar no carro, vamos supor que esse carro esteja em movimento, mas eu não vou dizer qual. Ele está em movimento, eu só sei que ele está em movimento. E você está dentro desse carro e você está observando a formiguinha se deslocando. Tá ótimo. Você não está numa referência? Tá. Então você tem referência? Tem. Essa pessoa que está observando a formiguinha, ela está parada aqui na calçada, está observando a formiguinha? Tá. Tem referência? Tem. E essa pessoa aqui nesse carrossel está observando? Também. Tudo bem, gente? Mas aí vem uma questão que Newton colocou. Tá? Todo corpo em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. O que foi que Newton fez? Newton pegou o referencial e colocou aqui. Então aqui nós temos o referencial, tá? Qualquer referencial, qualquer um dos 3 referenciais valem? Valem. Os 3 referenciais são importantes? São. Posso usar qualquer referencial? Posso, mas não para Newton. Se eu quiser observar, agora vem uma questão muito importante. Gente, presta atenção. Se nós quisermos fazer a observação usando o método de Newton, observação usando o método de Newton, o método newtoniano, podemos usar qualquer um desses referenciais? Veja, vou voltar um pouco antes de vocês responderem, tá? Do ponto de vista dos referenciais, qualquer um dos 3 podem observar a formiga se deslocando. Vocês concordam com isso, né? Agora, a pergunta é diferente. A pergunta que eu vou fazer é, do ponto de vista do método newtoniano, então agora nós estamos especificando. Agora não é mais uma observação qualquer, é uma observação do ponto de vista de Newton, do ponto de vista da mecânica newtoniana. Do ponto de vista do método newtoniano, qualquer um desses referenciais agora é válido? Pode responder, gente, sem medo, sem medo, sem medo. Não tenham medo, fiquem à vontade, gente. Eu prometo para vocês que eu não vou levar para reunião de colegiado, conversar com os meus colegas. Ah, o fulano respondeu tal coisa. Não. Felipe, não. Não, não e não. Certinho, certinho. Tá? Luan, isso aí. Não. Perfeito. Ótimo. Maravilha. É isso mesmo, gente. Não. Por quê? Porque do ponto de vista de Newton, qual referencial que vale? O referencial em repouso ou o referencial em movimento retilíneo uniforme.
do ponto de vista de Newton. Então eu vou repetir. Qualquer um desses referenciais serve para observar a formiga? Sim. Mas do ponto de vista do método newtoniano, qualquer um deles vale? Não. O que eles precisam ter? Eles precisam respeitar a primeira lei de Newton. Esse é o referencial válido. Referencial válido, validado pela ciência, não é pelo Newton. Referencial válido dentro desse método newtoniano. Então, o referencial válido é aquele que respeita a primeira lei de Newton. Então, agora eu vou perguntar, esse primeiro referencial aqui, que é o carrinho, você está no carro, você está num referencial que é válido na primeira lei de Newton? Sim, não e por quê? Então, mas você não tem como saber. Perfeito, Luciano. Mas você pode impor as condições para que seja, né? Você mesmo pode dizer, eu quero que seja. Entendeu o que o Matheus colocou, Luciano? Então, veja, se, tem um se, que é isso que você falou, Luciano, não é diferente não. Não tem como saber, quando você diz não tem como saber, é porque você precisa estabelecer as condições do referencial, né? Então, dentro daquilo que o Matheus falou, ó, apenas se ele tiver MRU. Então, para que seja um referencial válido pelo método newtoniano, aqui nós temos três situações. Ou ele está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo e uniforme, ou ele está em movimento acelerado, que pode ser... Opa! Acelerado. Então, dentro do método newtoniano, esse vale e esse vale. Esse não. Luciano, tudo bem? Entendeu essa situação, essa questão que você mesmo colocou? Perfeito. Vamos lá. O rapaz que está na calçada parado, ele é um referencial válido pelo método newtoniano? Sim, perfeito. Está em repouso. Então, sim. O rapaz que está aqui no carrossel, o carrossel está girando. Ele está num referencial válido para o método newtoniano? Não. Mas e se ele tiver no movimento circular uniforme? Não é válido também? Porque aqui nós temos... Vamos colocar aqui. Espera aí. Deixa eu... Aqui. Nós temos uma situação que é a situação do movimento circular uniforme, ou seja, a velocidade de rotação é uniforme, constante, e o movimento circular qualquer. Tá? Então eu pergunto, mas o movimento circular uniforme não é um movimento com velocidade constante? Não é uniforme também? Por que vocês estão dizendo que não é válido? Não seria válido? Esse aqui eu entendo. Movimento circular qualquer, ele está acelerado. Mas o movimento circular uniforme, se a velocidade dele de rotação for uniforme, por que não é válido como referencial no método newtoniano? Professor, eu acho que, tipo, em relação ao objeto observado, ele tá, tipo,
ele não está uniforme, porque ele acelera e desacelera em relação ao que está sendo observado, ou não? É Não por sei se aí. ficou claro. Por aí, exatamente, Luciano. Essa é por aí. E tem também isso que o Arthur falou, porque não é linear, né? O Matheus também falou, porque não é retilíneo, então é por aí. É essa a ideia mesmo. O movimento circular e uniforme é o seguinte. Deixa eu pegar um, uma circunferência aqui só para esclarecer esse ponto, e aí vocês vão almoçar. Vamos pegar aqui um objeto qualquer, tá? No movimento circular. Tá? No movimento circular, mesmo que seja um movimento circular e uniforme, tá? Então vamos lá, ele tem a velocidade dele, está apontando para cá, certo? Se vai chegar um momento, vai chegar um ponto que ele vai estar aqui. Se for, mesmo que seja um movimento circular uniforme, nós podemos ver que aqui ele vai estar aqui. Então, olha só, aqui ele tem uma velocidade e aqui ele tem uma velocidade, tá? Vetorial. Então, aqui é a posição 1, aqui é a posição 2. Aqui é V1 e aqui é V2. O ômega, que nós vamos chamar de velocidade angular, é constante. É constante. Só que o vetor velocidade mudou. Então, V1 é diferente de V2. Mesmo que V1, o módulo, seja igual ao módulo de V2, e no movimento circular uniforme isso acontece, os módulos são os mesmos, mas a direção e sentido são diferentes. Tá? Então mudou. Porque velocidade é uma grandeza vetorial. Então, se mesmo que a intensidade das velocidades V1 e V2 sejam as mesmas, a direção e sentido não são. Portanto, houve modificação e logo, então, o movimento circular uniforme também não é válido como referencial para Newton, no método newtoniano. E aqui vem algo, gente, extremamente interessante também, tá? Que embora Newton esteja colocando o tempo todo corpo, tal, a primeira lei é uma lei de referencial. Ela não é uma lei que está relacionada ao corpo, mas sim ao referencial. Então por que Newton usou o corpo? O que Newton fez, por questões práticas, foi colocar os objetos que estão observando o movimento no ponto de referência. Então, quem é o referencial aqui não é o carro. Não é você que está dentro do carro. Quem é o referencial é o ponto no espaço, para Newton. Quem é o referencial aqui do rapaz que está parado na calçada? Não é o rapaz. É o ponto no espaço. Tá? Quem é o referencial aqui na plataforma girante? Não é o rapaz, não é a plataforma, é o ponto no espaço. Então a primeira lei é uma lei de referencial. Então a primeira coisa que estabelece quando a gente vai estudar o movimento é o referencial. Então, para compreender o movimento de um corpo qualquer, o que é necessário? Primeira coisa é referencial. Todas essas coisas que vocês falaram são importantes, mas a primeira é o referencial. Então, tanto é que vocês foram excluindo cada uma dessas grandezas que vocês mesmos tinham falado, vocês mesmos trouxeram, né, durante a aula, mas vocês mesmos foram eliminando à medida que vocês foram se colocando como observadores. Então vocês foram eliminando cada uma dessas situações, dessas grandezas. E isso foi fundamental para que vocês mesmos... Sim, não, mas Felipe, é isso mesmo. Não, tá certinho.
Você não está errado. Então, tanto é que nós não eliminamos essas grandezas. Nós não eliminamos, nós dissemos que para essa compreensão da primeira lei não é necessário. Mas você vai ver que na segunda lei nós já vamos trazer algumas daquelas grandezas vão estar presentes. Então você tem toda a razão. Você compreendeu correto, você não compreendeu errado, não. Quando você diz, é que eu tinha entendido que compreender era calcular. É isso mesmo. Eu que eliminei essa parte para que a gente pudesse focar na primeira lei. Então, quando a gente trouxer a segunda lei, aí sim nós vamos trazer esses elementos, alguns desses elementos. Outros não, mas outros elementos nós vamos trazer sim. Tá? Então você fica tranquilo com relação a isso. Certo? Deixa eu voltar aqui para vocês. Vamos lá, interromper compartilhamento. Cadê? Tá aqui, ok. Compartilhar o webcam, sou eu retornando. Eu me empolgo, né, gente? eu me empolgo, cara. Cara, se você deixar, nossa, cara, vixe, eu vou falando aqui, falando. Mas, olha, vocês foram ótimos. Eu vou falar para vocês, cara. Vocês foram muito bem. Vocês trouxeram elementos para a aula. Vocês fizeram essa aula. Vocês perceberam, gente? Vocês conseguiram ter essa noção de que a participação de vocês é que foi direcionando a aula. Claro que eu vou organizando o pensamento, eu vou trazendo aquilo que é necessário para a aula, mas vocês é que vão trazendo todos os elementos, vocês é que vão fomentando, alimentando a aula. A participação, então, é fundamental. Fundamental. Eu fico pensando nos outros colegas, né, que não estão aqui. Depois eu vou mandar uma enquete para ver qual é o motivo que eles não estão na aula, tá? Mas, porque a aula não sou eu, gente. Não sou eu. A aula são vocês. Vocês é que fazem a aula, vocês é que... Né, e eu vou tentar puxar esses alunos, cara. Tem alguns alunos que vão entrar agora, né, mas tem sim. Eu vou parar de gravar e eu vou parar de gravar e já volto aqui para conversar com vocês, tá bom? Só vou dar uma despedida do pessoal que vai para quem vai ficar gravada. Gente, então, para quem ficou acompanhando a gente na aula gravada, forte abraço, um beijo no coração, até a próxima aula, tá bom? Até mais ver.